Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bom com vocês? Que bom estarmos aqui juntos, né? Nessa tarde, para estarmos discutindo um assunto tão pertinente, né? Tão abençoador. Quero aí já te convidar para estar compartilhando, né? Curtindo, marcando seus amigos aí no comentário, né? Todas as pessoas que você conhece aí, que tem crianças em casa, né? Esteja marcando, esteja convidando essas pessoas para estarem aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito rica, né? Nós vamos ter aí daqui a pouco também uma convidada muito legal, a Tia Bá, né? A Tia Bá é uma pessoa maravilhosa. Vocês vão gostar muito de conhecer, aqueles que não conhecem, né? Enquanto isso, você conhece, eu gostaria de convidar você para estar compartilhando aí o link, né? Quero te dar um tempo para você estar compartilhando aí o link da live com as pessoas, tá? Tenho certeza que vai ser uma tarde de muito conhecimento, de coisas enriquecedoras para as nossas vidas, tá bom? Vai compartilhando aí, vamos lá? Enquanto você compartilha aí, eu compartilho aqui com os meus amigos e a gente vai povoando a live aí de pessoas interessadas em estar ajudando as nossas crianças, em estar abençoando as nossas crianças. Você pode copiar o link lá nos seus grupos de WhatsApp, você pode estar compartilhando aí com a sua lista de contatos, de amigos. Gostaria também de convidar para você estar marcando eles aí nos comentários. Eu tenho certeza que será uma tarde, um fim de tarde muito abençoador para todos nós. Vamos lá, gente? Deixa eu compartilhar com a minha lista aqui, enquanto você vai compartilhando aí com seus amigos. Yes, compartilhado. Vamos lá, vamos chamar a galera aí pra gente estar junto nessa live. Boa tarde, Eliana, minha amiga, discípula, fiel escudeira. Vamos lá, gente, quem mais tá aí? Vamos lá, pra eu dar um oi aí pra você, né? Convide aí seus amigos e vamos compartilhar. Deixa eu chamar aí a Tia Bá, não sei se ela já está aí com a gente. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não estou vendo ainda a Tia Bá. Se tiver, Tia Bá, se já tiver nos encontrado, solicita a entrada para mim, por favor. Daqui a pouquinho a gente vai entrar com ela. Gente, enquanto o pessoal tá entrando, eu queria falar um pouquinho para vocês o porquê dessa live. Marisa, tô vendo aí já, pessoal bem legal, amigos, né, irmãos em Cristo também. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Maio Laranja, né? E o Maio Laranja, o que é o Maio Laranja, né? O Maio Laranja todos os anos, desde o ano 2000, né? As entidades coletivas, pessoas se reúnem em busca de uma ação para proteger as crianças do abuso sexual, né? Para proteger as crianças das violências sexuais. E aí a gente se pergunta assim, como que a gente vai falar isso para as nossas crianças, né? Como que a gente vai mostrar isso para as nossas crianças sem agredi-las, né? Sem agredir a mente das nossas crianças, sem agredir a inocência das nossas crianças, né? E eu gostaria de convidar você a convidar os seus amigos para estar aprendendo aqui com a gente, né? Tia Bá já tá aí que eu tô vendo, né? Já vou chamar a Tia Bá e eu tenho certeza que vai ser, assim, uma tarde muito legal, onde a gente vai poder compartilhar muito e enriquecer muito as pessoas com o conhecimento de Deus. Vamos lá? Deixa eu só convidar aqui alguns amigos. Vai convidando aí seus amigos, vai mandando aí no Message. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor, abençoador. Né? Para quem não me conhece, né? Eu sou a Marcela. Eu, como todos sabem, sou uma apaixonada, né, por crianças,
Fui chamada por Deus muito cedo, né? Desde os meus 17 anos, para cuidar das crianças. E nesse tempo, né? Eu tenho visto muitas coisas, ouvido muitas coisas, né? Hoje eu sou graduanda em pedagogia, né? Para que eu possa conhecer mais e poder ajudar mais as nossas crianças. Sou uma cidadã, né? Antes de tudo, eu sou uma cidadã, uma serva do Senhor e quero aqui abençoar todos aqueles que estão. Vamos lá, gente, chamar aqui para compartilhar com a gente a Tia Bá, né? Sem delongas. Tenho certeza que no decorrer da live muitas pessoas vão chegar aí para estar compartilhando conosco, né? Mandei a solicitação para você, Tia Bá. Vamos lá. Deixa eu mandar novamente. Só aceitar. Vamos lá, tô vendo aí a Bruna também que tá com a gente. Roberta que tá sempre nos apoiando, compartilhando. Roberta sempre manda umas mensagens para mim, assim, bem animadoras, né, Roberta? Isso aí, né? Deus vai fazer, continue. Isso é muito, muito importante para nós, esse apoio dos nossos amigos, né? Dos nossos irmãos que entendem o chamado de Deus na vida, entendem aquilo que Deus tem para nós. Vamos lá, estamos conectando aí com a Tia Bá. Muito obrigada, Roberta, por tudo sempre. Né, Eliana também, todos que estão aqui, eu acho que tem, de uma certa forma, apoiado o projeto em defesa das crianças, né? Para quem não sabe, gente, em defesa das crianças também está no WhatsApp, temos grupo no WhatsApp, onde é para a gente estar lá compartilhando coisas relevantes, mensagens relevantes a respeito das nossas crianças. Depois eu vou estar colocando aí o link para vocês, quem quiser, desejar participar com a gente lá, compartilhar, fica muito à vontade. Estamos aguardando aqui só a Tia Bá, já está conectando aqui. Tá travando, Tia Bá? Meu Deus. Vamos lá, eu vou tentar fazer de novo a solicitação. Bá. Vamos lá. Acabei de enviar um novo pedido. Gente, é muito importante a participação de vocês com a gente, é muito importante o compartilhamento de vocês, né? Para que a gente possa despertar o maior número de pessoas pela causa das crianças, né? A gente sabe que abuso sexual nem sempre é um tema que é fácil falar. Na verdade, nunca é um tema que é fácil falar, né? Mas é necessário falar. Por que, Tia Marcela, que é necessário falar? Porque quanto mais nós aprendemos, mais nós identificamos. E quanto mais nós identificamos, né? Mais crianças vão ser salvas, mais os nossos filhos vão ser guardados, né? Para quem não sabe como surgiu, né, o Maio Laranja, na verdade, o movimento se chama Faça Bonito, né? E começou, né, o Faça Bonito, começou a campanha Faça Bonito, começou assim, com o inconformismo, né, de algumas pessoas, com o caso de uma menina chamada Araceli. Não sei quantos já ouviram falar da Araceli. Era uma menina, né, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, drogada e violentada sexualmente por 3 jovens. E o crime, né, que foi cometido contra a Araceli ficou impune, porque foi cometido por filhos de pessoas poderosas, né, na sociedade. E aí a gente está tentando aqui ainda com a Tia Bá, tá, gente? E aí ficou impune esse crime até hoje, né? Os estupradores, né? Os abusadores da Araceli não foram punidos e, com certeza, hoje não vão ser mais.
E a pergunta hoje que não quer calar é quantas Araceles mais vão ficar sem um defensor, né? E nós precisamos nos levantar verdadeiramente em defesa das crianças, né? O símbolo da campanha, como muitos já viram aí nos perfis, é uma flor, né? E essa flor laranja, por isso maio laranja, né? Tiabá, o seu celular precisa estar em pé. Deve ser por isso que você não está conseguindo entrar, não? Vamos lá, chegou um pedido aqui. Tá adicionando. Né? Então, como eu estava dizendo, a campanha Faça Bonito tem como símbolo. Aê, graças a Deus. Amém. Deixa eu só ver que ele está carregando, tia. Ele vai ter que dar um jeitinho. Gente, olha como essa mulher. Oi? Ah, graças a Deus. Olha como essa mulher é especial, gente, que veio cheia de corações laranjas, olha. É muito especial. Deixa eu tentar organizar aqui, porque eu não sabia que era em pé, gente. Por isso que não tá pegando. Mas o Facebook tem dessas coisas. Deixa eu só tirar. O Facebook. As reações aqui, elas estão aparecendo bem em mim. Vamos ver. Eu acho que fica assim, né, tia? Vamos ver. Isso, tá perfeito. Tá certinho? Porque o celular quer cair. Pera, ele tá carregando, porque senão a gente não ia conseguir. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meu Deus. Gente, tudo bem, Tiabá? Que prazer poder estar aqui compartilhando com você, né? Nessa noite, nesse início de noite, né? Fim de tarde, início de noite. Sim. E um tema assim tão relevante, né? Um tema tão importante dentro da nossa sociedade. Não sei aí na sua região, né? Mas aqui muito pouco falado, muito pouco compartilhado, né? E, porém, necessário, né, Tiabá? Nós estávamos falando, né, que é difícil falar, né, porque ninguém gosta de falar sobre esse assunto, e eu acho que 100% das pessoas não deve gostar, né, porque é uma violência, mas, né, se nós quisermos contribuir para que esse cenário seja mudado, nós precisamos falar, nós precisamos ser a voz daqueles que hoje estão sofrendo, nós precisamos ser a voz daqueles que hoje estão necessitando de socorro, né? E não sabemos aonde essa live vai chegar, não sabemos onde posteriormente, né, ela vai chegar, mas sabemos que o Senhor levará pessoas certas. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas se apresente para nós aí de quem você é, que o povo quer te conhecer. Pode ficar muito à vontade. Eu passo o Senhor Jesus a todos. Vocês me perdoem a demora, gente. Eu sempre faço ao vivo, mas, tia Marcela, eu nunca entrei com ninguém e eu não sabia que tinha que virar o telefone carregando. Eu falei, meu Deus, vai dar certo em nome de Jesus. Mas eu consegui ouvir um pouquinho do que você falou. Eu me chamo Bárbara. Hoje eu resido na cidade de Santa Gertrudes, interior de São Paulo. Sou ministra de crianças. Eu tenho um probleminha com data, gente. Com data, com tempo, sou meio confuso, tem hora. Mas eu acho que um pouquinho já que eu estou ministrando crianças. Fui chamada, Aliás, eu entendo que desde criança, desde menina, mas eu nunca entendi o que era. Eu também não estava na presença do Senhor para saber o que seria, né? Então eu ministro crianças. Tentou fugir, chamado? Nossa, eu não entendia nada. O pessoal vinha atrás de mim e falava, eu cuidar de criança na igreja? Eu falava, não. Eu era mantenedora dos ministérios. Eu gostava de todo o culto que meu filho ia. Mandar as coisas, ver o que as pessoas precisavam, não deixava um culto passar, porque eu amava. Mas eu achava que eu era incapaz. E eu não pegava, não. Mas teve um dia que Deus falou, eu falei, eu vou tentar, vai, e aqui estou para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E com excelência, né? Com muita excelência, né?
Com Graças a Deus. certeza. E eu também falei para vocês sobre a cidade de Santa Gertrudes, congrego na comunidade Gilead Church, que é a igreja que eu faço parte, acredito que há mais de 2 anos já. Eu entrei, já dei a minha primeira aula, meu pastor já me chamou para ser líder. Eu creio que Meu é da Deus. vontade de Deus, porque assim, eu mesma por mim, imagina, não faço nada. Se não é o Senhor me ajudando, dando os passos, não vai, gente. Nem adianta. É A gente verdade. não consegue. E assim, eu estava vendo aqui que você falou da Araceli, eu já conheci a história dela. É muito triste, só de falar já dá vontade de chorar, porque era uma criança que foi injustiçada. Mas o que conforta o meu coração é ler na palavra que nós temos um lugar maravilhoso preparado para nós no céu. E isso Amém. que aconteceu com ela nos levou a abrir os olhos e lutar hoje por crianças. Só que assim, eu falo para Sim, Deus, hoje eu vou para 38 anos e agora que eu estou começando esta luta. Mas o tempo é do Senhor, só que a gente tem que falar, tia, porque você falou sobre isso, aqui pouco se fala. Eu, particularmente, eu não conheço um ministério aqui na cidade que trabalha o assunto, o tema. Na verdade, eu só conheço uma tia que me procurou para pedir ideias. Eu falei, corre no meu canal que tem playlist, tá lá, te auxilia. Mas fora isso, eu não vejo. As pessoas elas têm medo de falar, só que se a gente for aqui dar uma olhadinha nos casos na cidade que eu moro, existem casos sim, casos recentes, casos muito antigos, caro. tem com criança, com adolescente, porque não é só a criança, sofre a criança, o adolescente, o jovem, a mulheres da minha idade, senhoras de idade, infelizmente é algo que não escolhe idade, não é mesmo? Infeliz, Verdade. infelizmente, tia. Infelizmente mesmo, é algo que os abusadores não escolhem a idade. E a gente tem que falar sobre Verdade. isso. E tia, é uma coisa assim que muito me preocupa, inclusive quando eu vi seu vídeo, né? Tia Uhum, Bá tem um canal, né, no YouTube, depois eu vou pedir para você deixar aí o o nome, link. né, para o pessoal ir lá. Mas ela mandou no nosso grupo, ela também faz parte do Em Defesa das Crianças, né, Tia Bá? Eu- E, e ela deixou lá o relato dela no nosso grupo. E uma coisa assim que me chamou muita atenção e que casou com aquilo que estava no meu coração para essa live é a linguagem, né, que nós podemos usar para trazer isso para as crianças. Porque o que acontece? A palavra abuso é uma palavra forte, que assusta, né, as crianças e que amedronta as crianças. Nós, como pais, como professores, né, como educadores, como educadores cristãos, né, nós precisamos instruir essas crianças com sabedoria, né? Sim, Hoje, muitas crianças, inclusive, passam pelo abuso sexual, não só crianças, adolescentes, e não sabem que passam, porque não foram ensinadas da maneira correta, né? Muitas vezes a gente diz que não pode, muitas vezes a gente diz, mas a gente não ensina a essência, o que precisa ser ensinado, né? E aí o que a gente hoje quer falar um pouco é de como a gente pode, né, de acordo com a faixa etária da criança, está falando para ela sobre esse assunto, né? Como que eu vou trazer para dentro da minha casa, né, um despertar contra essas situações, né? Eu preciso saber conversar com os meus filhos, não só com os meus filhos, com os meus vizinhos, com os meus alunos e com as pessoas que estão à minha volta, principalmente porque eu, inclusive, teve uma conferência da minha faculdade essa semana e a professora estava falando que a gente tem, inclusive, saber como falar, por exemplo, para um aluno. Porque com muitos certeza. pais, né, muitos pais, eles não ainda não sabem como expressar. Dependendo do que você falar, você ainda sofre uma retaliação, né, desse pai e dessa mãe, né? Com E aí a gente certeza. pensa, o que você está ensinando para o meu filho, né? O que você está falando para o meu filho? E a gente precisa vigiar muito nessas questões. E aí a gente quer trazer um pouco da importância da linguagem, como que a gente pode falar, né?
Uhum. Para os maiores, né, Tiabá, eu penso assim, né, nós temos alguns tipos de linguagem, né? E a Isso, linguagem sim. verbal, né, que é a conversa, né, que é o diálogo, precisa acontecer. Só que como eu vou conversar com uma, por exemplo, eu tenho uma sobrinha aqui de 12 anos, né? Tá com 12 anos, eu já posso falar algumas coisas para ela, eu já posso expor algumas coisas para ela, de acordo com aquilo que ela possa entender, né? E aí Isso. eu posso, por exemplo, nomear as partes do corpo, porque as crianças muitas vezes não se conhecem. Se elas não se conhecem, elas acabam se tornando até presa fácil para um abusador, né? Sim, com certeza. Tiabá teve uma experiência, né, Tiabá? Você quer contar agora ou depois? A hora que você quiser, eu já falo. Se quiser que eu já conte, eu Né? já posso Você tinha quantos contar. anos, Tiabá? Olha, Você eu tinha quantos acredito anos? que 7 ou 8, eu estava até hoje pensando nisso, porque assim, por a pessoa ser próxima, eu tenho fotos de família. Então, assim, eu Uhum, tenho fotos daquele tempo, mas eu não encontrei. Mas eu acredito que entre uhum. 7 e 8, será? Eu acho que era algo assim, eu era muito pequena. Mas é algo que Olha ficou só, 7, marcado na 8 minha anos. mente, na minha vida. Eu era, na verdade, gente, eu era tão boba, tão boba, não, era inocente para mim. A criança, ela não tem preocupação, ela quer almoço, a janta, tomar banho, dormir, brincar, ir para a escola. Sabe, a criança, ela não trabalha, ela não tem que se preocupar com coisas grandes que afetam o sentimento psicológico dela. Então, eu era o quê? 7, 8 anos, eu era uma criança. Eu era pequena, então assim, é uma coisa que a gente não esquece. Foi tão marcante que não tem como esquecer. Se você quiser, eu já posso estar contando e o propósito de estar contando também. Porque Sim, assim, sim, pode ficar muito à vontade. eu vou contar para vocês, eu não sei se tem papai e mamãe na live, mas assim, é muito Tem importante. sim. Ai, que bênção. Porque hoje eu também sou mãe. Eu tenho um Davi, ele fez 9 anos, 9, né, filho? 9 anos, gente, sou meio confusa com gravadar, tanto engraçado. Mas muita coisa na cabeça. Meu filho está com 9 hoje. E os meus pais, na época, né, quando eu era criança, ainda eram casados, eles vieram se separar um tempo depois, mas eles ainda estavam morando junto. Então eu tinha meu irmão menorzinho, éramos em três na época, e morava num bairro muito bom, muito nobre. Eu só não vou citar a cidade, porque é uma família muito conhecida, não vem ao caso também falar que ainda são vivos e tudo mais, mas assim, não vem ao caso. Hoje eu moro em Santa Gertrudes. E se eu comento, de repente, eu não sei, né, onde Deus pode levar, algo que eu costumo não contar. É verdade. A gente morava super bem, tinha Marcela, um bairro nobre, de pessoas que você olhava, todo mundo bem, todo mundo tranquilo. E esses vizinhos eram muito amigos dos meus pais, mas muito mesmo. Coisa assim do Pessoas meu. próximas. Nossa, minha mãe tinha muita amizade, e meu pai com ele era de uma confiança impecável. E era uma família que se apresentava ser impecável. Eles têm nome na cidade, por isso que eles moram lá ainda, né? Então, assim, um dia eu, sendo criança, eu não era uma criança curiosa. Até hoje eu não sou curiosa a ponto de querer saber as coisas. Eu nunca fiquei atrás de porta. Porque tem criança que fica, e é criança, e se ficar, é criança, criança tem criança que é curiosa, mas eu não era. É E verdade. aí, um dia meu pai chega nervoso em casa, falando para minha mãe sobre o nosso vizinho. Eu estava em casa, tal, então assim, eles não tiveram tanto cuidado de que eu não escutasse a conversa. Então eu acabei escutando uma Uhum. coisa ou outra, porque envolvia uma outra vizinha. Era uma subida, então depois umas 3 casas da deles, eu acho que era dessa família, e aí a minha casa dele ao lado dessa família. E aí veio meu pai falando que ele ia na delegacia defender o nosso vizinho que estava sendo Meu Deus. acusado da criança, que era minha amiguinha, de ter feito Meu Deus. coisas que eu nunca repeti para ninguém aquelas palavras. É tão pesado, Marcela. Não dá, não há Imagina. condições de falar, não importa onde, sabe? Então, assim, para você ver, não era uma coisa normal. E eu nunca tinha ouvido aquilo na Sim. minha vida. Fui entender o que que era aquilo depois de adulta, já, de nós de mais de 15 anos de idade. Aliás, Deus começou a tratar comigo com 25, que eu fui relembrar e entender o que era aquilo.
Então eu ouvi algumas coisas que eu não sabia o que era. Meu pai disse que ia na delegacia com ele, porque precisava de uma testemunha, que senão ia ser preso e tudo mais. E meu pai não acreditou naquilo. Meu pai não acreditou, porque assim, os abusadores, eles são pessoas que só falta brilhar como prata e ouro, só falta reluzir. Eles não se Acima de mostram, qualquer suspeita, muitas vezes, né? eles são as melhores pessoas do mundo, só que eles são as pessoas próximas. A maioria das vezes é a pessoa próxima. Eu acredito que 99% desses abusadores são pessoas próximas de convívio que você nem imagina, porque ele era meu vizinho. Tinha eu, meu irmão um pouco maior, o irmão pequeno, eu tenho foto dele com meu irmão no colo, meu irmão de colo. Então era Meu uma pessoa que você desconfiava de Marcelo. E aí meu pai Deus. foi. Meu pai foi, defendeu. Eu lembro até hoje, meu pai falar, eu ponho a mão no fogo por ele. Meu pai falou pro delegado, foi lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e não foi preso. A história virou para o lado de racismo, porque a família era negra. Isso eu me lembro muito bem. E quando eu tive Nossa, entendimento, é um absurdo, é um absurdo. Tanto que eles não se mudaram só do bairro, eles saíram da cidade. Porque o que ele fez com nossa. aquela criança foi muito sério mesmo. E com 25 anos de idade, o Espírito Santo veio tratar no meu coração e eu vi que eu ainda estava doente. Só que assim, um dia a minha mãe estava lá conversando com a esposa dele e eu na sala assistindo TV. Era um dia que eu fui para a escola, que teve educação física. Então, na minha época, era regatinho e bermudinha azul de listra. Eu sou dessa época. Aquela roupa de listra, então você era obrigado, Marcelo, com aquela bermudinha azul de listrinha e a blusinha da escola. Chega da Eu escola, acho minha que mãe, tem eu um vou. bocado de gente aqui na live que vai se identificar com esse uniforme. Gente, era o meu uniforme. E eu, e eu não me Meu Deus. esqueço. Pelo que aconteceu, eu não me esqueço. A minha mãe foi no quarto conversar com a esposa dele. A minha mãe, eu vou conversar um assunto, fica vendo desenho na sala. Até então, normal, tia Marcela. Todo mundo tinha amizade, tava sempre eles em casa, a gente na deles, porque era só sair do portão e ir para casa deles. Meu Aí Deus, bem próximo. esse senhor chegou na sala. Ele chegou na sala onde eu estava, falou comigo, até então normal. E aí ele me colocou no joelho dele para fazer cavalinho. E aquilo já me travou. Eu já não entendi, Meu eu não Deus. tinha amizade assim, intimidade, ninguém nunca tinha feito isso, nem meus avós. Eu não lembro disso. E nisso, ele fez o quê? Ele abriu a minha roupa. Ele Meu tinha Deus. uma bermuda e falou: Você tá vestida assim, assim, que bonitinho. Foi algo assim. Meu Nisso, eu Deus. lembro que eu fiquei com tanto medo, tão travada, tão gelada, que quando eu me dei conta, eu saí correndo e não quis mais pisar lá. Eu não quis nunca mais pisar naquela casa. Os meus pais nunca perceberam. E Eu tô aí, tá, contando, eles Tiabá, não perceberam. a importância também da gente prestar bastante atenção quando a criança Sim, não quer ir a algum lugar, né? porque Porque ninguém assim como mais. seus pais não sabiam, né, não imaginavam, eram pessoas acima de qualquer suspeita para eles, Sim, hoje isso acontece muito. As pessoas, os abusadores, eles são muitas vezes as pessoas que estão dentro das nossas casas. E nós sim, precisamos observar tudo, né? Nós, principalmente, que temos casa que é muito movimentada, né? Que está sempre com pessoas, e a gente precisa observar o comportamento dessas crianças, porque hoje, eu creio que hoje, com a instrução que nós temos, por exemplo, os pais da Tiabá, nessa época, eles não tinham a informação que nós temos hoje, não, né? não tinha. Hoje nós Não. temos uma oportunidade de proteger as nossas crianças. Gente, a Sim, gente aqui não está falando de super proteção, de ficar aí com a cabeça né, descontrolada, não, mas a gente está falando de prudência. Porque sim, sim, as crianças estão correndo perigo. A gente fica então, sabendo de cada coisa, né? Principalmente quem lidar com crianças, a gente fica sabendo de cada coisa e as crianças contam, né, para as pessoas que elas confiam. Antes, a gente não tinha com quem falar, né? Hoje não, nós hoje temos, sim, né? Hoje nós temos psicólogos,
temos pastores, temos as próprias tias da salinha, né? A gente tem essas pessoas perto de nós e nós podemos instruir os nossos filhos, né? Tia Bá, diante disso aí que você falou, só queria dar um pouquinho aqui um norte a respeito do perfil do abusador, né? Sim. Aí eu até anotei aqui, na maioria dos casos do abuso infantil, o abusador é alguém que a criança conhece, convive, confia e muitas vezes alguém que a criança ama, né? Na maioria das vezes é membro da família ou é pessoa próxima, né? Pode ser pai, padrasto, irmão, primo, tios, avós, e isso acontece muito entre primos. Porque tem aquela questão do querer, do despertar, né? Como que eu vou dizer? A curiosidade, né? Os priminhos estão entrando na puberdade, tem a priminha menor ou vice-versa. Eu conheço casos de meninas que foram abusadas por prima menina, por outra menina. A menina queria aprender, parece coisa boba, mas a menina queria, a prima maior queria aprender a beijar na boca. E aí beijava a menina, né? E aí, sem o entendimento do que estava acontecendo, né? O que acontecia? A prima abusava dela, ela não sabia o que estava acontecendo e não tinha defesa, né? Então precisa. Porque o que era aquilo para uma criança que, gente, só brincava, só queria saber de correr, jogar bola, correr de bicicleta? Então, isso acontece, Marcela. Porque, assim, na minha época, meus pais não falavam, gente. Eu vou para 38 anos, eu era criança. E eles depois não chegaram a falar comigo. Talvez, assim, claro, não tinha nem internet, mas, assim, era uma época mais fechada, mais recatada. Tanto que foi um escândalo. Porque a família era muito conhecida e de nome na cidade. E fora outras coisas também, né? Então ele assim, até porque a época que era, Tia Bá, talvez ficasse no mesmo, não iriam acreditar, né? Não, porque poderia falar que eu estava mentindo. E assim, na minha época era a época da chinelada de verdade também. Então você imagina, ela tá mentindo, ó, quem ia apanhar era eu. Porque meus pais poderiam não acreditar. Então assim, era uma época diferente. Só que eu me calei por medo. Só que meus pais não conseguiram detectar as minhas reações. Eu não queria ir mais lá, não queria estar perto. E eles não perceberam, porque também não tinham informações. Eles não perceberam nada. Quando eu contei, com 25 anos de idade, eu quase infartei meu pai pelo telefone, que não era a minha intenção. Mas Deus quis tratar do meu coração. E aí, gente, o que acontece? Esse é o motivo dessa live. Esse é o motivo de nós estarmos abordando esse assunto. Porque se nós, pais, soubermos observar os nossos filhos, as crianças ao nosso redor, vai ficar muito mais fácil, até mesmo deles confiarem em nós. Nós precisamos despertar. Se eu me comunico com o meu filho, com a minha filha, principalmente os adolescentes, né? Todos, mas os adolescentes se fecham mais, né? Até pela idade, né? Pela época que estão vivendo. Se eu me comunico... Oh, meu Deus! Tô caindo aqui, ó. Vai ser muito mais fácil. Se eu me comunico, vai ser muito mais fácil... Sim. Dessa criança, desse adolescente, me contar, entender que eu não vou ficar contra ele. Porque muitos adolescentes, muitas crianças têm medo de falar, porque essa é a questão, ó, meu pai vai me bater, minha mãe não vai acreditar, a tia da escola não vai acreditar, né? Nós falamos na live anterior aqui com a Isadora, eu acho que a Dora tá aí com a gente, a psicóloga Isadora Rangel, uma bênção de Deus na nossa vida. Nós estávamos falando sobre a importância do ouvir as crianças. Porque muitas vezes a gente está tão afoito e a gente não para escutar o que a criança quer dizer. E a criança, ela já fica assim, eu já vi casos assim, da criança, eu não vou falar porque você não para me ouvir.
Eu não vou falar, porque você não para para me ouvir, você não vai dar atenção ao que eu estou falando. Então, nós precisamos aprender a ouvir essas crianças, Sim, com aprender a dar certeza. crédito ao que elas estão falando. Sim, pode acontecer da criança inventar. Gente, as crianças nessa fase de pré-adolescência fazem de tudo, né? Mas É pelo verdade. sim, pelo não, né, Jabá? Mas pelo É, sim, pelo não, nós precisamos investigar. Porque do jeito que sim, pode ser uma travessura, pode ser apenas algo bobeira, né? Vamos dizer assim, sim, porque pode os ser real. abusadores, eles ameaçam a vida das crianças, vou matar teu Sim, pai, vou matar tua mãe, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E elas se calam de medo e elas não falam, só que nisso elas vão sofrendo e passando pelo problema, ó. E vai só prolongando, gente. Eu costumo falar é até para as verdade. crianças da igreja, pai e mãe são amigos, vocês precisam falar. Ah, não consigo. Se chegar na a gente vai ajudar. Mas assim, nós não estamos no dia a dia das crianças. Quem está com as crianças todos os dias são os pais. Eles têm que saber detectar Verdade. os problemas. Eles têm que estar sempre de olho mesmo. Qualquer mudança de comportamento, sabe? Toda mudança, gente, por mínima que seja, é um problema. Tem algo acontecendo ou com essa criança ou com esse Tem um adolescente. fundo aí, uma Tem algo. realidade que a gente muitas vezes não está enxergando, né? Isso. E Tiabá, também partindo assim para aquele princípio de que muitas vezes a criança não sabe que está sendo abusada, né? A gente É. entende a necessidade de ensinar para eles a conhecer o seu próprio corpo, né? Sim. É, como que eu vou dizer? A não permitir que outros toquem nas suas partes íntimas. Eu anotei aqui também, para a gente não esquecer, né? A colinha é fenomenal, essencial, Exatamente. né? Então, aqui a importância de ensinar a criança que ninguém toque nas suas partes íntimas, ou ainda que ela não toque nas partes íntimas de nenhuma outra pessoa, seja ela Também. conhecida ou desconhecida. E precisamos alertá-las nas artimanhas usadas pelos abusadores para ter acesso a essas crianças, né? Como dar doce, como chamar para ir ali passear, como chamar para brincadeiras, coisas sem sentido para nós, mas que para a criança tem sentido, né? Sim. A criança gosta de doce, a criança. Outro dia, meu irmão estava me contando um caso de uma menina novinha falando que, citando para outra coleguinha, que se ela fizesse tudo que os meninos quisessem, os meninos davam tudo que ela queria. Olha aí a mentalidade de uma adolescente, pré-adolescente, gente. A importância de nós sabermos com quem essas crianças estão conversando, o que essas crianças estão assistindo. Ah, mas eu não Totalmente. gosto de falar desse assunto, amados. O mundo está falando para os nossos filhos. É melhor agora Ah, você conversar do que padecer mais tarde, gente. Isso é muito sério. Assim, tia sim, é Marcela, coisa muito séria. e assim, sabe por que que até contradiz? Porque as crianças elas podem fazer de tudo, né? Os pais eles têm permitido. Isso eu falo com autoridade que é verdade. A gente vê. Se alguém falar que é mentira, me perdoa, tá errado. Os pais, eles não estão usando o tempo que eles deveriam usar com os filhos. E aí as crianças, elas estão conhecendo coisas que não deveriam conhecer. E aquelas importantes, como Verdade. esse assunto, ó, elas não sabem. Então, seria até um pouco, eu converso com mães, eu falo que seria até hipocrisia não poder falar ou ensinar. Porque elas estão aprendendo, assim, elas estão enchendo a mente de lixo, lixo da internet, mas o que é importante para não acabar com a vida dela, para não machucar, porque a gente sabe o que é machucado. É complicado. Deveria ser falado, meu filho ele pode fazer tudo na internet, mas isso eu não falo. E muitas vezes os pais nem sabem que o filho já está passando por esses problemas. Ah, mas eu tenho vergonha de falar. E nem sabe do que ele já conhece. Por isso que, gente, tem que ser falado. Não tem que É ter verdade. vergonha de falar. É conscientização para as crianças. Sabe, eu fico
Tem hora que é triste com isso, porque é muito sério, tia Marcela. Não pode ter medo de falar, sendo que a criança pode fazer o que é ilícito e o que é verdadeiro e bom, ela não pode saber. Então precisa ser falado sim. E infelizmente, hoje, eu falo infelizmente porque isso rouba muito da essência da criança. Hoje, a maioria das crianças tem um celular com internet nas suas mãos, E faz o né? que E quer. aí, meu filho só está jogando. Não está só jogando. Entre um jogo e outro tem aqueles anúnciozinhos, né? E aí, muitas vezes, hoje em dia tem os aplicativos de vídeo, né? Que a gente, inclusive, comentou à tarde, né, tia? Hoje, conversando eu e tia Bá. Por exemplo, não vou citar o nome aqui porque pode ter alguma censura depois, né? Mas os aplicativos de vídeo que a gente olha, é muita promiscuidade, gente. É muita promiscuidade. Você baixa os aplicativos no seu celular. Esses dias eu estava ensinando uma pessoa como tirar a promiscuidade dos aplicativos. E aí você quer saber o que seu filho está vendo? Pega o aplicativo dele de vídeo, essezinho, aquelas dancinhas, aquelas dancinhas meio estranhas. Pega o aplicativo dele e vê o que vai aparecer lá. Porque o que aparecer lá é aquilo ali que ele está assistindo, amor. O que vai aparecer ali são os vídeos relacionados àquilo que ele clica. Se ele clica ali em pornografia, vai aparecer um monte de pornografia. Se ele clica em esporte, vai aparecer um monte de esporte. Se ele clica em desenho animado, que eu acho que nem deve ter nesses aplicativos, não sei, é isso que vai aparecer ali. Então, se você abrir, tiver o trabalho de pegar o celular do seu filho, mas tem que fazer que nem a tia Marcela faz com a sobrinha. Ela quase morre, mas ela tá muito bem lá nos aplicativos dela. Eu pego o celular na mão dela. Aí ela, que isso, titia? Eu falei, não, deixa eu olhar. Porque senão dá tempo de apagar, dá tempo de tirar, né? Não, deixa eu ver. Aí você pode dizer assim, mas tá invadindo a privacidade dela. Meu amor, nossos filhos não podem ter privacidade. E a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Na internet não existe privacidade, né? O inimigo ele não está brincando de roubar a infância das nossas crianças. E nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar. Para poder falar, eu passei uma situação dentro da igreja, dentro do Ministério Infantil mesmo, com uma criança de 11, 12 anos, um rapazinho, que até então tudo bem, mas ele tentou beijar uma menina à força. E aí a gente descobriu. Voltei, gente? Fala comigo aí, porque parou para mim aqui. Deixa eu chamar a Tia Bá de volta, gente. Tô amando ver vocês comentando aí. Marinete, Marcilene, minha cunhada, tá sempre ajudando também a divulgar as lives. Muito obrigada, gente, por tudo. Deixa eu só reconectar novamente aqui com a Tia Bá. Voltei. Graças a Deus. Foi a minha internet, como sempre. Pessoal aqui que acompanha, só graça. Mas vamos lá, gente. Então, como a gente estava falando aqui, a gente precisa cuidar, né, do que nossos filhos estão acessando. E nós precisamos conquistar a amizade dessas crianças. Conquistá-los. Porque se eu conquistar a amizade do meu filho, da minha filha, vai ficar muito mais fácil
fácil de eu detectar alguma coisa, de eu instruir, dele me ouvir, né? Dele me entender o que eu estou falando, não é sair da minha posição de autoridade, né, dentro da minha casa, como pai, como mãe, mas é dar uma oportunidade para que esse adolescente, essa criança, se sinta à vontade para falar tudo com você. Né? Isso aí, Tia Bá? Pode falar, Tia Bá, que eu tô falando muito hoje, né? Tia, fica à vontade, tia. E assim, eu gosto muito e vejo que a criança ela tem que ter uma mente saudável. A gente tem que prestar, nós como Sim, pai e mãe também. Eu não estou falando somente como ministra de criança, mas eu primeiro sou mãe. sim. E eu falo para ele sim, Davi, quando a mamãe faz almoço para você, a comida não é gostosa, cheirosa, você não vai se alimentar? Não está muito bom, uma comida limpinha? A internet é a mesma coisa. Por que você vai comer coisas? Você vai se alimentando, filho. Ele é um prato envenenado, estragado. Ele entra na mente e desce pro coração, gente. É um perigo. Porque, assim, as crianças não podem ver algo que elas não conhecem fora de época. Igual aquela criança que eu estava te falando. Ele tentou assediar uma criança dentro da igreja, sem consciência de que aquilo era errado, porque estava assistindo pornografia. Os pais, ó. E não tinha vigilância, não tinha nada. Então, assim, são casos que não devem existir. Mas nós estamos aqui para isso, para conscientizar os pais. Ah, mas eu não sei como falar. Gente, hoje em dia tem internet para instruir, tem professor na escola, tem psicólogo, tem pessoas que trabalham com isso. Eu costumo, tia Marcela, acompanhar muito mesmo a psicóloga Leiliane Rocha. Gosto demais, aprendo muito. Embora eu gosto Eu assim, não porque tô ela conseguindo ouvir, gente. Será que é a minha internet de novo? vamos ver. Tá me ouvindo agora? Olha, Gente, tem fala uma. pra mim aí. Eu tô ouvindo bem. Aqui. Tava cortando pra mim. Ah, tá, porque Todo eu tô mundo ouvindo escutando. legal aí? Vamos ver, eu tô escutando bem. É, Tem a agora voltou tranquilo pra mim também. Fabiane Gomes perguntou: qual a melhor idade para conversar? Eu, como mãe e ministra, se a criança ela já ouve, já fala, já anda, já é esperta, já tem que falar, já tem que começar a falar. Eu acho que já tem que falar, gente. O meu filho, eu converso com ele há um tempão já. Só que tem maneiras de se falar, tem jeito de se falar, né, tia Marcela? A gente não pode chegar. Eu não uso, Isso gente. aí. Dá pra gente entrar naquela parte legal agora, né, Jabá? Delícia, gente. Muito bom, porque assim, Né? meu pai tinha dúvida. Eu falava pro meu marido, que jeito que a gente vai fazer isso? Aí eu fui estudar. Eu estudei bastante com a psicóloga Leiliane Rocha, como eu falei, o trabalho dela é excelente, embora assim, eu Ela não é gosto muito da legal, gente. Dá pra gente deixar também a indicação aqui ela é da muito boa. Leiliane Rocha, Isso. né? E ela, assim, traz um conteúdo muito rico, né? Sobre Sim, abuso sexual, sobre prevenção, né? sim. Então, acho que vale a pena aí, depois vocês estarem pesquisando. Depois, não deixa a gente não, fica com a gente até o É, final, né? Mas esteja pesquisando. Depois aí, eu vou estar colocando o link do grupo também aí nos comentários. isso. Quem quiser entrar lá no grupo, eu vou estar colocando todas essas referências lá, tá? Tanto no Telegram quanto no Instagram, no WhatsApp, é muita rede social, gente. Tanto no Eu também. Instagram, né, também. Leiliane Rocha é Isso. a psicóloga. Estou anotando aqui para não esquecer depois. Gente, ela é Depois a gente dá uma olhada lá, porque a Leiliane Rocha tem um conteúdo muito bom. tem. Muito bom. E todo aprendizado, gente, é válido. Tudo Sim, que nos levar, né, a ter um conhecimento, porque quanto mais você conhecer, mais guardado seu filho, seus sobrinhos vão ficar, né? com Então certeza. acho que vale a pena nós investirmos um tempo, né? O tempo que a gente está aí muitas vezes ocioso, né, na rede social, a gente corre lá, dá uma olhadinha,
né? Nas dicas que a gente dá, porque tudo é para o crescimento, né? E foi muito boa, Fabiane. Fabiane também está sempre participando com a gente, compartilhando, curtindo. Ela é Ah, top também aqui do Em Defesa das Crianças, está lá no grupo. E eu, assim, né? Penso que, como a Tia Bá falou, desde sempre a gente precisa falar com os nossos filhos, né? Sorrateiramente, por exemplo, meu filho não tem ainda maturidade para ouvir, né, a respeito de abuso sexual, mas eu ensino as partes do corpo dele, eu ensino que ninguém pode mexer, né? Meu filho é especial, mas eu ensino a ele. Filho, não pode mexer, ele vai com o dedinho, ó. Não pode, mamãe. Não pode mexer, né? Aí eu falo com ele, não pode mexer. Gente, as crianças brincando na rua, esses barulhos, tá? Não pode mexer no pintinho. Não pode mexer no pintinho, não pode mexer no bumbum do meu filho, não pode tirar a roupa do meu filho. E aí a gente vai conversando, brincando, na hora do banho, eu ensino para ele as partes do corpo dele, né? O pai dele ensina também, é muito importante a participação do papai, principalmente com os meninos, né? O pai dele ensina. Porque, queridos, nós precisamos guardar os nossos filhos. Você sabe que ele não pode ser mexido, já é um grande avanço. Na verdade, vamos lá? E também nós temos as formas, né, de ensinar essas crianças. E uma das formas, eu vou deixar a Tia Bá começar aí, né? Porque você tá aí, Tia Bá, com os visuais? Eu trouxe para mostrar para vocês a maneira que eu trabalho. E tem uma coisa também que sai fora dos visuais, mas que eu ensino. E como tem mamãe na live, é algo que eu aprendi estudando. Dependendo da idade, eu começo assim. Quando a gente vai no dentista, crianças, aonde que pode pôr a mão? Aí eles falam no dente. E se for no médico de ouvido? Vocês vão ter que olhar, o médico vai examinar o seu ouvido. Então, assim, se for menorzinho, eu começo fazendo essas perguntas também. E falo com meu filho, apesar que onde o Davi tem que entrar, eu tô dentro, eu não deixo jamais, porque eu já ouvi muitos relatos disso, de crianças abusadas em consultórios médicos. Então, assim, onde ele vai, eu Olha vou. aí, gente, alerta. É horrível, por quê? Porque acontece. Então, dependendo da idade, eu começo dessa forma. Ah, mas você tá com uma dor no dedão do pé. Vai ter que olhar o quê? O dedão do pé. Não pode olhar outra coisa, porque onde dói não é o dedão. Então, dependendo da idade, eu começo dessa forma. Hoje, atualmente, eu trabalho com crianças de 5 a 10 anos. Eu tenho crianças que têm mais maturidade que as outras. O meu filho mesmo, a gente já conversou abertamente, por quê? Sobre as coisas, tudo. Ele já perguntou, o Espírito Santo já abriu esse entendimento nele. E eu falo, toda vez que eu conversar com crianças, oração, pede sabedoria para Deus, discernimento, para você saber responder tudo. No ministério, tia Marcela, e para as mães ou tias que estão assistindo, eu vou mostrar para vocês a maneira que eu trabalho. Tanto que no meu canal do YouTube, eu gravei vídeo para crianças da mesma forma, mas numa linguagem mais falando para eles mesmo, ensinando que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus, porque ele é mesmo, está escrito na Bíblia. Então, eu usei esse versículo da Bíblia para falar que o nosso corpo é templo. Quando eu vou falar com as crianças, eu começo com a criação do mundo. Não sei se vai dar para vocês verem. Olha que legal. Mas eu começo com os numerais, de tudo que Deus foi criando, vou falando para eles, e vocês vão entender por que que eu começo com a criação do mundo. Vou ministrando, na verdade eu vou relembrando as crianças, vocês se lembram, ó, no sexto dia, que é muito importante, Deus criou os animais, fez o homem, a mulher. Aí já vem o sétimo dia, que Deus descansou de toda a sua boa obra.
relembro eles da criação, eu foco na criação do homem e a mulher, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que Deus nos criou. Aí eu falo, crianças, Deus nos criou os olhos, a boca, as mãos, e vou falando das partes do corpo que Deus criou. Vou lá ministrando para as crianças. E aí eu falo também que Deus criou partes... Já estou vendo a aula na mesa. É mesmo! Eu já vou falando para eles... Coisa de tia. Mas é, porque é coisa de tia. A gente vai anotando, vocês fiquem à vontade. Mas também tem o vídeo no meu canal, tem a playlist, já auxilia. Aí, eu chego, no 6º dia eu volto lá, que Deus criou homem e mulher. E aí eu falo para as crianças que quando Deus criou o homem e a mulher, depois que ele criou pés, mãos, falo todas as partes do corpo, que ele criou partes que são chamadas partes íntimas. Na menina, ela cobre com a calcinha. No menino, a parte íntima, ele cobre com a cueca. É o que eu ensino às crianças. Por que íntimo? Porque é seu, é pessoal, tem que ficar coberto. Quando algo é íntimo, é nosso. Ninguém mexe, ninguém põe a mão. E aí começo a ministrar que não pode tocar, que é errado, que é respeito. Eles gostam de Marcela. Se eles começam a fazer pergunta. E às vezes são umas perguntas, gente, chegam a ser até bonitas e tão inocentes. Para você. E é lindo, gente, a cabecinha das crianças. Depois que eu falei, né, da parte íntima, não cito nomes e não uso a palavra abuso sexual infantil. Não uso de jeito nenhum. Por quê? Porque talvez o pai e a mãe ainda não conversou nada com a criança. Então, não sou eu que vou falar. Tem que ser os pais. E como você diz, gera muita vezes problema pra gente. Algo que pra gente tá super normal, não tem nada demais. Para um pai ou para uma mãe pode ser um problemão pela dificuldade deles. Então, aí eles vão vir com tudo em cima da gente, mas a gente vai estar ali prontos para ajudá-los. E aí, depois de ter feito a ministração, eu entro com a luva. Não sei se vocês já conhecem a luva. Que a gente Não, a luva é assim, sensacional, gente. A luva é maravilhosa. A luva é ótima. Só que a luva, o que eu falo para eles? Agora acabar, quer ver se vocês aprenderam. Vamos cantar a musiquinha? Só que aí eu canto primeiro, depois eu convido para cantar junto. E pergunto se aprendeu, se teve dúvidas, e aí eles começam a perguntar. Porque a gente acaba também, infelizmente, descobrindo algumas coisas, mas também a gente previne. Porque às vezes nem é com as crianças, tia Marcela, é com um amiguinho que falou alguma coisa. Então a prevenção, ela tem N maneiras de fazer, não é? Não tem que ser pesado, não tem que ter medo, achar que, nossa, vai falar o que eu nunca falei. Não, gente, não é assim. Tem também, não tem, tia Marcela, o semáforo do toque, que você comentou comigo sobre o semáforo do toque. Gente, o semáforo, gente. Muito legal. O semáforo eu fiz aqui de uma forma mais prática. Por quê? Nosso foco também é trazer algo que a mamãe ela possa fazer com a criança em casa. A gente está na pandemia, a gente sabe que algumas mamães trabalham, outras estão mais com as crianças em casa. E aí, nesse tempinho, inclusive a gente falou na live anterior a respeito do tempo de qualidade, né? Nesse tempinho de qualidade aí que você vai separar com a criança, você pode estar trabalhando isso. E aí eu imprimi, você pode imprimir também, aí ó, na sua casa, né, ou na Lan House, o semáforo do toque. Eu não sei como é que vai aparecer aí para vocês, mas o semáforo do toque, tá vendo? Ele diz aonde pode tocar, onde tem que ter atenção, aonde não pode tocar, né? E tem as partes do corpo, olha, onde podem ser tocadas e não podem ser tocadas. Inclusive, a gente tinha comentado cedo, né, Tia Vai? Eu acabei achando que às vezes a gente fala dos órgãos sexuais, esquece de falar da boca, né? Muitas meninas, principalmente as meninas, elas são assediadas, beijos roubados, sabe? Onde
o abusador pede para ela colocar a boca nas partes íntimas dele. Então, nós temos que ter muito cuidado. E aí, uma vez, tem até as musiquinhas, eu posso colocar depois lá no grupo, para vocês verem. A musiquinha que ajuda, né? Onde pode mexer, onde não pode mexer. E depois que você explicou para a criança que você pode estar fazendo uma atividadezinha, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui eu tirei da internet. Nosso amigo Google aí auxiliando a nossa vida, né? Tira um preto e branco, lembra as coresinhas para eles mesmos preencherem e depois vai marcando as partezinhas com as cores específicas. Né, que pode, que não pode. Isso vai ajudar a criança a fixar, a criança não esquecer. É uma atividade que ela precisa fazer com os pais. Queridos, outra coisa que eu quero deixar assim muito, muito clara, nós não podemos terceirizar aquilo que nós temos que fazer como pais. Não. Né? Eu digo para vocês que eu não estou nessa live aqui nem como tia, eu estou nessa live como cidadã, como mãe, sabe? Porque nós precisamos falar para os nossos filhos. Ah, mas eu tenho vergonha. Amados, em nome de Jesus, não vamos ter vergonha de direcionar os nossos filhos. Não vamos ter vergonha de ensinar para eles. Como a tia Bá falou, eu gosto muito dessa abordagem da tia Bá, de não falar diretamente de abuso sexual, mas de ensinar o que se pode e o que não se pode. Se seu filho hoje, sua filha, não tem idade, não tem maturidade para falar sobre esse assunto, ok, mas ensine o que precisa ser ensinado, porque ele vai ser guardado. Quantos de nós sentimos muita falta disso, né? De alguém que pudéssemos falar, de alguém que nos desse instrução. Eu conheço mulheres que se casaram e simplesmente chegar e ajudar de mel. Da mãe era vergonha da mãe. Então, para você entender qual o tamanho da nossa necessidade hoje, e aí a gente precisa saber para a gente poder ensinar os nossos filhos. Eu queria só, Tia Bá, para a gente caminhar aí para o final, que a Tia Bá tem uma outra live, né, Tia Bá? Ainda hoje. Depois você deixa o endereço aí para quem quiser olhar lá com você, né? Participar. Tá? E a gente vai ver um pouquinho, Tia Bá, o que é considerado abuso sexual. E às vezes você tem assim, uma confusão, né? Não sabe o que é o quê. Então eu queria deixar isso aqui claro, né, para as mamães e para tantos quantos vierem assistir essa live. O que é considerado abuso sexual? Segundo os dados do Ministério da Saúde, a maior parte das vítimas de estupro, gente, é diferente, tá? É constituída por crianças e adolescentes em torno de 70% dos casos. Então, das pessoas estupradas, que sofrem estupro, 70% são crianças. Gente, é 70%. Entre 10 vítimas, 7 são crianças. Os agressores mais recorrentes são membros da família ou pessoas do convívio da vítima. O que é estupro, gente? Preste atenção. Estupro é o tipo mais grave do abuso sexual. Segundo a legislação brasileira, o estupro vai além da penetração, né? Que de forma constrangedora e sem consentimento. Então, o que vem a ser estupro? Que é considerado estupro segundo a lei, né? Segundo a lei. Sexo oral, masturbação, toques íntimos e introdução forçada de objetos, por exemplo, também se enquadram na categoria de violência sexual. Olha só, gente. O estupro é caracterizado pelo uso da violência física ou psicológica. Então, olha só como é que a gente precisa aprender. Não é só a violência física, mas também a psicológica, no qual o agressor ameaça a vítima para satisfazer o seu prazer. Olha só, gente. Estupro de vulnerável. A legislação brasileira
divide o crime de estupro entre menores e maiores de 14 anos. Então, estupro de vulnerável, menos de 14 anos. Estupro, né? Que nada é bom, né? A partir dos 14 anos. Estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos, mesmo que haja consentimento no ato sexual ou demais atividades, né? Intimidades como as carícias. A lei julga o caso como estupro de vulnerável. Então, consentido ou não, tem menos de 14 anos, estupro de vulnerável. A pena para o estupro de vulnerável vai de 8 a 15 corporal, para 10 a 20 anos de prisão. Estupro é quando a vítima tem mais de 14 anos, como citado anteriormente. A lei prevê para estupro de 6 a 10 anos de prisão. Uma outra coisa aqui também que eu quero deixar. Aliciamento e exploração sexual. O aliciamento é quando a pessoa utiliza a sua posição social para praticar abuso, ganhando a confiança da própria vítima. Quando o aliciamento tem como objetivo de ganho financeiro do agressor, mesmo que ele não se relacione sexualmente com a vítima. Facilitar a prostituição, exigir favores sexuais das vítimas para sua própria sobrevivência ou, como ainda ocorre em várias regiões do Brasil, abusar sexualmente de crianças e adolescentes em troca de benefícios financeiros para a família da pessoa agredida, com ou sem consentimento dos pais, são práticas de explorações sexual. O aliciamento e a exploração sexual geralmente formam um círculo vicioso na vida da vítima, já que o agressor começa a colocar condições para o término dos abusos. Gente, olha só. Assédio e abuso sexual. Assédio sexual é um dos tipos de abuso sexual. Nesse caso, não precisa haver contato físico para que haja agressão. Palavras com que é assédio? Palavras constrangedoras, tentativa de toques, que é aquela coisa de querer beijar e acariciar à força, né? Tentativa de toques e avanços sem permissão da outra pessoa. Constrangimentos como brincadeiras com teor sexual. Gente, isso acontece demais. Sim. Adultos da mesma família, ou em colégio, ou em qualquer outro lugar que seja, que querem ter conversas de teor sexual com crianças, aliciando as crianças, assediando as crianças. Existe e, nossa, é demais. Observações sobre as partes do corpo da vítima, né, que chamam de elogios, pressão psicológica em troca de favores, fazem parte da pessoa que assedia. Né? O constrangimento é algo presente nos abusos de todos os tipos. Assédio sexual é recorrente nos casos nos quais o agressor tem um cargo superior às vítimas, a cultura machista da sociedade perpetua a figura de troca de favores, como algo normal, né? As pessoas acham que é normal trocar favores sexuais por coisas que a pessoa precisa, né? Como dar dinheiro, como comprar alguma coisa, enfim, né? E aí isso dificulta as denúncias. Então, gente, né? Tem muitas outras coisas aqui que eu não vou citar agora, até pelo nosso tempo, mas nós precisamos saber o que é o quê. Sim, nós precisamos conhecer para que a gente possa guardar as nossas crianças. Nós precisamos entender que o conhecimento é libertador. Sim. É libertador. E, em nome de Jesus, eu quero que você que está aqui, né, até agora conosco, entenda que você é alguém que Deus escolheu para guardar as crianças, não só seus filhos. Se Deus está te dando a oportunidade de ter esse conhecimento, é porque Ele confiou a você e a mim essa missão. E que a gente venha
cumprir essa missão com excelência, que a gente venha ser realmente guardiões dessas crianças, que a gente venha ser pessoas, que essas crianças venham olhar e ver em nós pessoas confiáveis, pessoas que sabem como ajudá-la. Ah, tia Marcela, eu tô ouvindo isso aqui, eu sei de alguma situação, o telefone é 100, diz que 100. Sim. Denuncie. Polícia Militar pode te ajudar, sabe? Os órgãos competentes, né? Você sabe identificar, você desconfiou. Uma outra coisa que a gente tem muito assim, muito recorrente, né? Uma dúvida muito recorrente. Eu não tenho certeza como que eu vou fazer uma denúncia. A denúncia não precisa ser com certeza. A denúncia será averiguada. Se for, a criança vai ser livrada. Se não for, a criança vai receber a atenção que ela precisa. Então, nós precisamos ter essa consciência de que, mas eu não vou denunciar porque... Não, gente. Você não precisa se identificar, você não precisa dizer... meu nome é fulano e eu quero denunciar. Não, hoje existe a denúncia anônima, né? Eu sei que existem casos delicadíssimos, né? De pessoas próximas, inclusive, que a gente não pode, vamos dizer assim, se meter, né? Para que a gente também não leve a alguma retaliação, mas existe a denúncia anônima, existe o anonimato garantido, existem meios, é só a gente querer. Gente... Sim. Fala, tia Pá, que eu tô falando muito. Imagina, e você tá certa. É bom e ruim ao mesmo tempo ouvir tudo isso, né? Porque são palavras que elas têm peso, tanto no mundo físico quanto eu vejo que até no mundo espiritual. É algo que abate a gente, né? Todo dia que eu Sim, vejo o noticiário, gente, não, tá difícil passar uma semana sem ver algo acontecendo com crianças. E ver pessoas também se verdade. acovardando. Mas não é comigo. Meu Deus do céu, se coloca no lugar do outro, diz que 100 lá, diz que o denúncia que é o 100, né? É totalmente sigiloso. Eu já li muito sobre esse Disque 100, eu fui pesquisar, estudar, eles não falam o nome, é totalmente sigiloso. E eles realmente atendem as denúncias, eles vão atrás, porque, gente, são crianças, crianças não se defendem, crianças precisam de pessoas que tenham coragem de Verdade. defender. E assim, eu creio que se Deus colocou a gente para cuidar de crianças, a gente também precisa saber que isso pode acontecer. Mas eu não trabalho com criança, tá? Mas a dor do outro não te incomoda? A dor do outro deveria incomodar, então tem que denunciar, mas tá meio estranho, tá estranho, denuncia. Há muitos anos atrás, eu era solteira ainda e eu tinha um trabalho perto de uma escola infantil. E eu estava vendo que tudo que ficava passando um carro com um senhor lá, e ele passava, ele ficava sorrindo, olhando para as crianças. Eu não esperei Olha muito tempo, só. não. Eu a polícia, eu dei a placa do carro, olhei tudo. E assim, eu não estava errada, porque ele tentou assediar uma cliente minha. Justamente quando Olha só, gente. ela foi buscar o filho na escola e ele tentou assediá-la. Então, assim, eu já estava vendo que ele estava olhando para a criança. O que eu fiz? Eu já corri e liguei para a polícia. Na época eu não conhecia o Disque 100, mas eu liguei o 90 e falei, está acontecendo isso, dei placa do carro, dei tudo. A gente não pode se acovardar. A gente não pode ter medo. E eu aqui mexia com as crianças, com as meninas, eram crianças. O que você pode imaginar de alguém Meu rodeando uma Deus. escola se não tem filho ali, não tem nada, com atitude estranha? É polícia na hora. Porque nesse caso a gente aciona a polícia e a polícia vem. Agora, se você souber de algo, é Disque 100. Aqui na Verdade. cidade, infelizmente, a gente tem casos. E a cidade é pequena, você acaba sabendo das coisas. E às vezes são de pessoas próximas. Eu conheço família próxima que assim, deixa marcas terríveis na vida da criança. Por isso que é melhor É prevenir, verdade. remediar. É mais seguro. E eu acho que a gente deveria fazer, sabe? Não Verdade. deveria ter medo de fazer, não, Marcelo. Não tem que ter medo. Tem que ter medo do que pode Verdade. acontecer com a criança, mas não de denunciar porque ela está precisando de ajuda. Porque a criança muitas vezes não É fala. verdade. Eu mesmo, a criança tem medo. Ela não sabe o que é aquilo. Então eu acho que tem que denunciar, tem que falar com os filhos. Gente, o que a gente mais tem hoje é informação.
Hoje ninguém pode falar que não tem É informação. verdade. Se você falar, não falo porque eu não sei falar, gente, não dá, né? Isso aí não dá, não. Assim, é inaceitável num mundo de informações. Ah, mas eu tenho vergonha. Então, É peraí. Você verdade. vai ter que resolver isso. Você precisa de ajuda. Alguém precisa te auxiliar, mas tem que falar. Eu li uma matéria no Face, sabe? Eu fiquei tão chateada de um relato de uma menininha de 6 anos. Apareceu em vários grupos que a mãe não sabia. A mãe mandava para a escola na perua, na Kombi, se não me engano. Não, peru e Kombi é na minha época, Você hoje é estava lá diferente. no grupo em defesa das crianças também. Você viu que história triste, a Marcela? A mãe não detectou que a criança estava esquisita, então assim, os abusadores eles são próximos, eles são tão ardilosos que se o pai e a mãe não conhecem, gente, eles fazem de tudo para chegar perto. Se estiver no restaurante ou no jantar na própria casa, eles vão fazer de tudo para sentar perto da criança, para mexer com ela, por debaixo da mesa. É coisa Meu absurda que a Deus. gente vê. É coisa assim que eles vão além do que a gente pode imaginar. Então, nós pais temos que nos preocupar. Eu falo, eu me preocupo É verdade. bastante. O meu filho, aonde ele vai, eu tenho que estar junto. Ah, tem aniversário. Se eu puder ir, ele vai. Se eu não puder, ele não vai, eu não deixo. Não dorme na casa de amiguinho, não deixo criança vir em casa. Por quê? Porque eu não acho legal. Eu não acho legal, tia Marcela. Ah, mas conhece. Não, para mim é muita responsabilidade. Você cuidar de uma É criança verdade. de alguém. Eu vejo que assim, nos dias de hoje a gente tem que tomar cuidado com tudo. Eu acho que é muita responsabilidade. Eu não tenho esse hábito dele dorme na casa do amigo, o amigo dorme na minha casa. Não, eu não criei esse hábito com o Davi. Mas aonde ele está, eu estou. Se ele não pode estar, eu não posso estar, ele não vai estar. Por quê? Porque eu tenho que estar olhando. Eu não Sim, deixo, gente. Por quê? Porque às vezes pode ser que ele saia com um amiguinho e tal, e a família é bênção, tá tudo certo, mas pode ter um maluco por perto, a gente não sabe. a Já gente vi nunca o sabe, né? Quem é a pedofilia, o abusador, ele não tem rosto, não tem um não, perfil definido, né? Então nós eles encurralam precisamos criança assim, aí. Em qualquer lugar eles verdade. encurralam criança. Pode estar num parquinho, eles vão dar um jeito de arrumar um tempo a sós. Então, assim, se eu posso estar junto olhando, eu vou. Se eu não posso, ele não vai. Não deixo. Eu evito ao Isso aí, máximo, porque, sim, eu sei o que eu vivi, não foi legal. Não foi bom. né? Não, não é Então nós legal. precisamos guardar, né? Tchabá, para terminar, eu queria deixar aqui um verso da palavra de Deus. Eu Amém. até postei hoje nos nossos grupos, Tiago 4,17, Sim, para nos despertar nesse tempo. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. sim. Que nós E a- sejamos portadores do bem na vida de cada sim. criança que passar ao nosso redor, cada pessoa que passar ao nosso redor, seja criança, seja adolescente, seja adulto, que nós, informados, possamos direcionar essas pessoas e levá-las, né, a viver uma vida segura e feliz. Esse é o nosso dever, como servos do Senhor, como cidadãos, né, como pessoas de bem, nós precisamos fazer a nossa parte. E aqui estamos nós. Muito Em nome obrigada, Tiabá. Te agradeço assim imensamente a sua disponibilidade, né? amém. Desejo assim que o Senhor cada dia continue te levantando como essa bênção que você é, né? Amém. Obrigada mesmo por aceitar nosso convite. E para fechar, né, queria que você deixasse aí também as suas redes sociais, onde você vai estar Sim. daqui a pouco, né? A sua live Uhum. daqui a pouco, o endereço aí para o pessoal também acompanhar com você. Fala aí pra gente. O meu Facebook, né, é o Bárbara Mendes, Tiabá Ministério Infantil. Através da live vocês já me acham rapidinho. Se alguém quiser estar seguindo a Tiabá no Verdade. Instagram. Instagram é facinho, gente, é tiabá.ministério infantil. E tem também o canal no YouTube Tiabá Ministério Infantil, que aí eu deixo o linkzinho para vocês, se vocês quiserem também estar ali conhecendo o trabalho, se inscrevendo. A gente tem muitas coisas legais no canal. Como eu falei para vocês, né? Eu sou ministra de crianças, então tudo Muito aquilo bom. que Deus coloca no meu coração, que eu conheci a tia Marcela assim, né?
Eu divido com todo mundo, com as professoras. Verdade. É bom porque tem um pouco de bate-papo, porque antes de ser ministra, eu sou mãe, esposa, serva do Senhor, dona de casa. Então, assim, tem um mix de coisas no canal. Às vezes eu levo algumas coisinhas diferentes também. Mas a palavra de Deus, é lógico, né, para poder ajudar tias, auxiliar tias, no canal do YouTube. E mais tarde, gente, logo às 7h30, eu vou estar na página do Ministério Infantil Gilead Kids, ao qual eu sou o líder, né, do Ministério Infantil. Então, eu vou estar lá com um bate-papo para poder falar um pouquinho sobre esse dia, porque tem pessoas que não sabem desse dia. Vou deixar uma palavra breve lá, porque daí é legal, gente, que fica gravadinho. Quem não teve tempo de ver hoje, depois tira um tempinho para assistir. Mas eu vou estar falando um pouquinho sobre a presença, a importância do que a gente fez, do que a gente orientou os pais. Vai ser basicamente esse assunto. Se alguém quiser estar conhecendo a página, Ministério Infantil Gilead Kids. Amém? Eu já sigo e tô apaixonada, né, gente? Quando eu vi que tem uma igreja de criança, eu fiquei louca. Falei, Jesus, meu Deus! Amei a ideia, achei lindo demais. O Senhor abençoe, Jabá, imensamente, que você continue sendo esse canal de Deus aí para as nossas vidas, para tantos quantos tiveram o privilégio de te conhecer. Muito obrigada. E, nossa, é muito bom. E assim, a Igreja da Criança, eu vejo que é um sonho de Deus para todos os ministérios. Porque é uma igreja Imagina. mesmo, gente. É uma igreja só para criança. Gente, eu fiquei apaixonada. E ainda que, olha, é só o começo, não está pronto ainda, mas é bênção. Está tendo ministração já, as crianças estão aprendendo. E o que alegra o meu coração é que a gente, além de alimentar na palavra, a gente está conseguindo dar janta para as crianças, elas jantam antes de ir embora. Que a gente sabe. Que legal. É bênção, porque assim, eu recebo crianças com frio, com fome, com tantas outras coisas, né? E assim, eu acho tão importante a gente dar a refeição. E eu vejo que assim, hoje a Igreja da Criança, a qual eu lidero, que eu tomo conta, é a primeira de muitas que eu tenho certeza que o Senhor irá trazer para as nossas crianças, que é importantíssimo. Mas vai acompanhando sim, muita coisa nova está chegando aí. Com certeza. Obrigada. Muito obrigada, Tia Bá. Deus abençoe. Obrigada a todos que ficaram conosco aqui, né? Aqueles que também ainda vão assistir. Deus sabe onde vai chegar essa live, que ela chegue a todos os corações que precisam ser esclarecidos e que cada um de nós seja um instrumento para que isso aconteça. Olha, um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amém. Até. Beijo. Até.